Agora nós vamos falar das regras especiais a respeito da acentuação. Então, vem cá. As regras básicas são aquelas das oxítonas, paroxítonas, não é? Então, agora a gente vai falar de regras especiais. A mais importante para nós, para a prova, é a regra do hiato. É a que mais cai. A gramática diz que toda vez que o i e o u formarem hiato, ou aí eles até colocam assim, forem tônicos. Ah, vou escrever de azulzinho, né? Forem tônicos, formarem hiato, estiverem seguidos ou não de S, eles devem ser acentuados. Ah, ficou ruim essa caneta. Eu vou mudar, fica triste não. Acentuam-se I e U tônicos, formando hiato, seguidos ou não de S. Isso aí eu já falei para vocês que o S é um coringão na língua portuguesa. Então, para acentuação pode ser sem o S ou com S. Então, preste atenção. Gente, acentuam-se o I e o U tônico formando hiato. Eu dei exemplo para vocês da palavra hiato. O hiato é um hiato. Ah lá, eu tenho a vogal de um lado e a vogal de outro. Acontece que não é o A que está na regra do acento, é o I e o U, certinho? Então, isso aqui é um hiato, mas isso não vai interferir na acentuação. Interfere na acentuação, por exemplo, é a palavra país. Ah lá. Não é país que a gente pronuncia, é país. Aqui eu tenho um A, que é uma vogal, o I, que é uma vogal. E aí, toda vez que o I formar hiato, ele tem que ser acentuado na língua. Sa, I, da. Vogal de um lado, vogal de outro, ó. Ba, us. Os baús, vogal de um lado, vogal de outro. Olha o outro. Sa, u, de. Vogal de um lado, vogal de outro. Olha aqui. V, I, cu, lo. O E é uma vogal, o I também é vogal hiato. Diz a gramática que toda vez que o I e o U formarem hiato, eles terão acento. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Como que isso cai na prova, professora? Eu falei para vocês que a banca que mais gosta disso é o CESP. O que eles colocam? Eles dizem assim, ó, a palavra país, por exemplo, aqui ó, café e cipó foram acentuadas com base da mesma regra de acentuação. Errado. Por que que tá errado? Ora, esse cipó e café foram acentuados com base na regra da oxítona, porque as oxítonas terminadas em A, E e O têm acento. Mas país não. País, pela regra da oxítona, não teria acento, porque a gente não acentua a oxítona terminada em I. Essa regra aqui é a regra do hiato. Então, aqui não são a mesma regra de acentuação. Viram que não é só saber acentuar, eles querem a decoreba mesmo. Olha esse aqui, perigo. A palavra saída, a palavra baú e a palavra veículo foram acentuadas com base na mesma regra de acentuação. Professora, mas aqui eu tenho uma paroxítona, aqui eu tenho uma oxítona e aqui eu tenho uma proparoxítona. Ok, mas independentemente de onde esse I e U vierem, eles têm acento, não tem? Então, todas essas palavras, elas são acentuadas, não são porque são paroxítonas ou oxítonas ou só proparoxítonas, mas na verdade elas são acentuadas porque elas formam o I e o U tônico formando hiato. Então aqui eu tenho a mesma regra de acentuação. Aqui eu tenho uma discussão, viu, gente? Pera aí, rapidinho. Aqui eu tenho uma discussão, aqui eu vou colocar regras distintas. Depois nós vamos fazer exercício, viu, gente? Depois dessa aula. Aqui eu poderia entender esse veículo como a regra da proparoxítona. Ok, poderia também.
Nesse tipo de caso, gente, nessa palavra você vai pela questão. Se afirmarem que essa palavra é uma proparoxítona, tá certo. Se afirmarem que ela é um itônico formando hiato, também está certo. As duas informações trariam acento à palavra. E, portanto, qualquer uma delas pode ser a justificativa. Vale lembrar, gente, que é importante a gente levar em consideração o hiato. Por quê? Porque mesmo que este i não viesse na antepenúltima sílaba, ainda que ele viesse na penúltima ou na última, ele teria que ter acento. Por isso eu considerei como a regra do hiato. Atenção que o novo acordo, ele fez uma observação sobre a palavra, por exemplo, feiura, dizendo que se o i, oh meu Deus, não estou inventando isso, se o i ou o u vierem antecedidos por ditongo e vierem em palavras paroxítonas, eles serão sem acento. Aí você fala, não, professora, que regra horrorosa. É mesmo, né? Ele está dizendo assim, ó, se ele vier, ó que chique, divide essa palavra, fei, u, ra. Nós temos aqui uma palavra paroxítona, o u que é o tônico. E antes do u veio um ditongo. Nós não temos acento mais. Na verdade, gente, até estranho, que aqui nem deveria ter tido acento algum dia na vida. Por quê? Porque a regra diz que é o i e o u tônicos formando hiato. O hiato é encontro de vogais. Nós temos vogal de um lado e vogal de outro. Vamos analisar essa palavrinha aqui, ó. Fei, u, ra. Que o u é vogal é inquestionável, porque ele está sozinho na sílaba. Mas veja só, no fei, o e é uma vogal. O i, na verdade, é uma semivogal. Já que eu tenho, na verdade, vogal e semivogal, eu não tenho, na real, um hiato. Eu tenho o que a gramática chamava de falso hiato. Aqui não é um encontro de vogais. Aqui, na verdade, eu tenho uma semivogal e uma vogal. Por isso, não deveria ter acento mesmo. Essa exceção que o novo acordo ele faz, na verdade, ele está reconhecendo que não há, de fato, um hiato verdadeiro ali. É o que a gramática chama de duplo ditongo. Na pronúncia, porque a fonologia, ela prioriza a pronúncia. Na pronúncia, você não fala feiura, você fala feiu. Esse i aqui, ele meio que aparece aqui também, não é? Então, nós não temos acento mais nessa sílaba. Fechou? Então, essa é a regra do hiato, é a regra mais importante, é a que mais cai. A segunda regra que nós temos, que é uma regra importante também, é a regra do ditongo aberto, ditongos abertos. Na minha época, a gente chamava assim de ei, oi, eu, para memorizar o ei, o oi e o el. Ei, oi, eu. Essa regrinha agora, a gente só tem que tomar um cuidado. Esses ditongos abertos, eles são acentuados quando acontecem em monossílabos ou em oxítonas. Vamos fazer essa regrona assim geral para a gente não ficar sofrendo aí com exceção. Então, pera lá. Quando você pega a palavra pastéis, continua com acento, porque eu tenho ditongo aberto. Professora, o que é esse ditongo aberto? Gente, ditongo aberto é quando você tem a pronúncia aberta. Tipo, por exemplo, ideia, a boca abre. É diferente de eu falar teia, ter esse E fechadinho. Quer ver? Céu, a boca é aberta. Meu, a boquinha fecha, tá certo? Então, ditongo aberto é que a pronúncia é E, O, E. Tudo bem? Então, beleza. Pastéis tem acento. A gente pega a palavra herói. A gente pega a palavra, por exemplo, mês, né? Que é o plural de mel. Ninguém usa isso, né? Céu. Quando a gente pega chapéu,
véu. Inclusive esse el aqui, ó, ele acontece só nessas duas palavras, mas eu não vou ficar colocando exceção, vou colocar uma regra só que você não vai precisar de sofrer. Neste outro aqui, ó, a palavra ideia, antigamente tem acento, não tem mais agora. A palavra assembleia, clarabóia, jiboia. Se você prestar atenção e verificar a sílaba tônica dessas palavras, ó, ideia é um paroxítono, assembleia é um paroxítono, clarabóia, paroxítono e jiboia também, tá certo? Então, esses, só lembrar assim que vocês não vão ter que decorar a exceção e nem sofrer com mais nada. Outra regrinha importante para nós aqui é a tal do duplo E e duplo O. Antigamente, esses hiatos, o, e, eles tinham acento na primeira vogal. Não sei se vocês se lembram, voo era assim ó, que se escrevia, não é? Agora, esses hiatos, eles não são acentuados. Professora, quando que acontece esse duplo E? A gente, pelo menos eu decorava assim, ó, credeleve. Era um mnemônico para lembrar de alguns verbos. O verbo crer, o verbo dar, o verbo ler e o verbo ver. Esses verbozinhos, no singular, quando você pega a terceira pessoa, ele crê em Deus, é um monossílabo tônico terminado em E. Ele vê um filme, eu espero que ele me dê um presente, ele crê, lê, e ele lê um livro. Eu fiz fora de hora, né? Fora de ordem. Crer, dar, ler e ver, certinho. No plural, eles dobravam o E e tinha acento no primeiro. Agora só dobram o E. Eles creem em Deus, eles veem um filme, eu espero que eles me deem um presente e eles leem um livro. Fechou? Só isso, mais nada. Agora, outra regrinha. Deixa eu te contar. O tal do acento diferencial. O acento diferencial para diferenciar a palavra, beleza. Vale lembrar que ele acontecia em várias palavras. Por exemplo, nós tínhamos assim, forma de bolo e a forma circular. Então, a gente tinha diferença na grafia. Hoje, na nova ortografia, nós só temos acento diferencial nos verbos, tá certo? Para diferenciar, por exemplo, o número do verbo, não é isso? E para diferenciar tempo do verbo. Então, por exemplo, eu digo para você, ele, ó, verbos importantes aqui, ó, cai muito em prova, o verbo ter e o verbo vir. Ele tem um filho, não tem acento, porque monossílabo terminado em "em" não tem acento. Agora, ele vem de carro, não tem acento. No plural, como é que eu faria? Eu deveria escrever do mesmo jeito. Para diferenciar o singular do plural, eu coloco esse acento. Esse acento permanece sem problema nenhum, tá certo? Outro verbo aqui, ó, o verbo poder. No presente, ele pode sair. No passado, seria a mesma construção. Ele pôde sair. A diferença seria só na pronúncia. Mas na escrita, a gente não tem a pronúncia. Então, o que a gente coloca? Coloca um acento circunflexo. Professora, nos outros, o acento caiu? Caiu. Nos outros, o acento caiu. Eu só quero que você escreva aqui para mim uma observação. Existem duas exceções aqui, ó. O para verbo e o para preposição, antes a gente tinha um acento diferencial no verbo. Para choque, a gente tinha um acentozinho assim, não é? Agora não existe. No para verbo, nós temos aqui o que a gente chama de homônimos. Nós vamos estudar isso aqui, perfeitos. As palavras são grafadas e pronunciadas da mesma forma. Então, o para, ele caiu. Então, atenção.
o para verbo não é acentuado mais. Professora, como é que eu diferencio o para verbo do para preposição? Pelo contexto. E o por verbo, ele também tinha para diferenciar por da preposição, não é? Agora o por, ele tem acento facultativo. Então, em regra, facultativo. Em regra, os acentos diferenciais nos verbos, o acento diferencial, ele caiu, ele só permanece nos verbos, com exceção do para, verbo que perdeu, e o por, que tem seu acento opcional facultativo, você pode usar ou não, fechou? Para finalizar aqui essas regrinhas, nós temos as regras nós temos o trema, né? Deixa eu ver a numeração aqui. O trema, gente, ele hoje só existe em estrangeirismos incorporados. Então, por exemplo, não sei se vocês se lembram, mas o trema, só uma retrospectiva aqui, ó, retrospectiva. Ele servia para você indicar a pronúncia do U. Ele acontecia quando você tinha o G ou o Q, e depois viesse a vogal E e I, tá? Porque teve gente que falou, professor, agora não tem trema na água mais. Não tem não, nunca teve, né, gente? Aqui tinha, por exemplo, a palavra quero. O QU formava um dígrafo, né? O U não tinha som. A pronúncia é assim, ó. Então era sem trema. Mas a palavra consequência, nós tínhamos aí um ditongo aqui. A gente falava quência. Então, aí, na verdade, a gente colocava o trema. Não existe esse trema mais, a pronúncia permanece diferente. Ninguém vai passar agora a falar consequência, né? Pode ser que com o tempo a gente perca essas... Permanece a mesma. Pode ser que com o tempo a gente perca essas diferenças sonoras, né? Um aluno vai lá e uma criança, quilo... e vai lá e começa a falar liquidificador. É possível que com o tempo esse som diferente ele vá se perdendo. Mas até então, quem fala liquidificador continua falando, porque o liquidificador tem as duas pronúncias, né? E o consequência, a gente continua falando consequência. Ninguém agora vai começar a falar, eu quero uma linguiça de frango. A gente continua linguiça. Essa alteração aí do trema, ela é uma alteração na escrita, mas se você trouxer uma palavra de fora, por exemplo, aquele Miller alemão, você continua com o trema bonitinho, porque a palavra foi incorporada tal qual ela é escrita no seu país de origem, tá? Nós temos aí essa palavra aqui, ó, uma incorporação, nós vamos continuar marcando o trema. Tem gente sofrendo aí com esse novo acordo ortográfico, que de novo não tem nada, ele é um acordo de 1990, ele só foi colocado em vigor, tem aí desde 2012 que eles estão tentando colocar esse negócio aí em vigor. De novo, ele já não tem mais nada, né? Ele é até um acordo obsoleto, mas depois que eles fizeram aí a introdução do acordo, já não valia a pena voltar atrás mais, tá? Eu, por exemplo, gente, eu fui alfabetizada sem o trema. Eu fui aprender o trema na faculdade, a usar, né, a colocar. Eu já conhecia, mas eu não tinha o hábito de usar. Eu fui aprender a colocar na faculdade para virar professora de português, e agora eu desaprendi, porque agora o acordo entrou em vigor, né? Ele está em vigência. Fechado? Então, a nova ortografia, ela já é cobrada, inclusive na redação. Se você colocar uma ideia com acento, já perde ponto. Olha, nós vamos trabalhar com os outros conceitinhos importantes. Até escrevi aqui, ó, estrangeirismos incorporados. Nós vamos falar de formação de palavras, tá certo? Antes disso, eu quero falar com vocês alguns conceitozinhos. Deixa eu escrever aqui. Que são... vou para outra página. Então, de acentuação é só isso mesmo, fechado, gente? Bonitinho. Nós vamos fazer um vídeo de exercícios, mas antes eu quero só fechar falando aqui de significação de palavras. Nós temos algumas nomenclaturas podem ser cobradas na sua prova, que são a sinonímia,
antonímia, homonímia. E aí, dentro dessa homonímia, a gente tem as palavras homófonas, homógrafas. Nós temos os homônimos perfeitos. Homônimos perfeitos. Nós temos a paronímia. Escrevendo paroxítonas, paronímias. Então, só os nomezinhos para o videozinho, o curso ficar completinho. Sinonímias são palavras que apresentam significado equivalente dentro do contexto. Vale lembrar, gente, que a sinonímia ela é contextual, viu? Uma vez uma prova do CESP perguntou se descanso era sinônimo de repouso. Só que no texto a pessoa estava de licença médica, repousando há muito tempo e ela estava cansada de repousar. Então, no contexto, descanso era o contrário de repouso, tá? Então, vamos deixar de considerar que a sinonímia é equivalência dentro do texto. A antonímia são palavras com sentidos opostos, né? O que seria? Então, a gente, neste contexto, né, descanso é o contrário de repouso. Ela está cansada, ela está fadigada ali de repousar. Na homonímia, a gente tem palavras aqui, ó. Homo significa mesmo, não é? Relação homoafetiva não é uma relação de afeto entre pessoas do mesmo sexo? Então, o que seria isso? Homófonas são palavras que têm o mesmo som e grafias diferentes. Homógrafas são palavras que têm a mesma grafia e sons diferentes. Homônimos perfeitos são palavras que possuem a mesma grafia e o mesmo som. Então, vamos ver exemplos disso aqui. Tem banca que cobra essa bobagem, viu, gente? Palavras homófonas, por exemplo, a palavra sessão, sessão e sessão. Nós temos aqui sessão como departamento, não é? Sessão, a sessão de recursos humanos. Sessão como parte de um tempo, sessão de terapia, sessão de cinema e sessão aqui como ato de ceder. Eu vou deixar disponível para vocês uma listinha dessas palavrinhas. Um outro exemplo de palavras homófonas, eu vou colocar aqui. Pode apagar isso aqui, porque isso aqui são 3, eu vou colocar 2 para ficar mais organizado aqui, ó. A palavra concerto também e concerto. Concerto com S é retificar, corrigir, concerto com C, concerto de música, por exemplo. Palavras homógrafas têm a mesma grafia, tipo, o almoço está servido, um substantivo. E eu almoço em casa, o verbo. Veja que a pronúncia dela é diferente. Eu vou colocar aqui um sinalzinho só para vocês. O almoço, o substantivo, a gente pronuncia fechado. Eu almoço, o verbo, a gente pronuncia aberto. O homônimo perfeito é quando a palavra é idêntica, tanto na grafia quanto no som. Lembra que eu falei para vocês que o para, verbo, e o para, preposição, que eles viraram homônimos perfeitos? Aqui eu falo, ele para todos os dias perto da minha casa. E eu trouxe o documento para o João, tá certo? O que seria a paronímia? Gente, isso aqui é um Nzinho, tá? A paronímia são palavras que possuem significados diferentes, não é? E elas têm a grafia e a pronúncia parecidas. Não é a mesma. Quando você pega, por exemplo, concerto, a grafia é diferente. Quando você pega almoço, o som é diferente. Quando você pega o homônimo perfeito, é tudo igual. Na paronímia, quando você pega a palavra
aqui, bem bonitinha, assim, ó, discriminar e discriminar. Parece. A escrita parece a pronúncia, mas são palavras distintas. Quando você pega eminente e iminente. Isso aqui, gente, fala Nós sabemos que discriminar é separar, discriminar é tirar o crime. Eminente é importante, olha a eminência. Iminente é prestes a acontecer. Isso cai muito na Fundação Carlos Chagas. Carlos Chagas é a instituição que mais gosta dessa bobajada aqui. Não é bobajada porque isso altera bem o sentido do texto. Eu vou colocar, disponibilizar para vocês aí na área do aluno uma listinha de alguns homônimos para vocês conhecerem. É bom você dar uma lida. Por quê? Muitos de vocês sabem, se for perguntado de forma direta, você sabe responder. Mas a Fundação Carlos Chagas, que é quem gosta de cobrar isso, coloca isso numa alternativa grande e às vezes passa despercebido. Se você não tiver treinado, você pode acabar errando. Tudo bem? Então, próxima aula nós vamos trabalhar com morfologia, que seria... nós vamos entrar no emprego das classes gramaticais e vamos trabalhar também com formação de palavras, que seria aquela morfologia um pouquinho mais legal. Vamos fazer exercício, a instituição que mais cobra acentuação é o CESP, que mais cobra essa relação de paronímia, homonímia é a FCC. Um beijo, eu espero você.